ela é a Mayara. É a Amanda e a... Eu já sorteou e não Tá, escutei. a Amanda e a Mayara. Bom dia, meu nome é Amanda, ela é Mayara, e nosso trabalho vai discorrer acerca da cirrose hepática. O objetivo do nosso trabalho é abordar a cirrose hepática e sua projeção para hepatocarcinoma, tendo como causa a doença hepática alcoólica. Bom, o fígado ele é fundamental na manutenção da homeostase. Devido a isso, ele está sujeito a uma série de insultos metabólicos, neoplásicos, circulatórios, microbianos e tóxicos. A cirrose, uma doença progressiva e difusa que afeta o fígado, é resultado de uma inter-relação de diversos fatores etiológicos, como morte celular, degeneração e formação anormal da matriz extracelular. Essa doença representa a principal causa de morte em diversos países devido à sua relação com diversas causas e manifestações clínicas também. No entanto, é difícil de avaliar sua prevalência e sua incidência porque a maioria dos pacientes cirróticos não apresentam sintomas. Bom, nesse quadro a gente pode observar os diferentes tipos de cirrose e suas causas, mas no entanto a gente vai abordar a cirrose alcoólica causada pelo alcoolismo crônico. A doença hepática alcoólica, o álcool consumido em excesso e a longo prazo, ele pode causar algumas alterações hepáticas, mudando assim as células hepáticas do fígado, levando num grau na esteatose hepática, esteatohepatite e a cirrose hepática. É um grau de evolução. Aqui na esteatose hepática há um acúmulo de gordura. Na esteatose hepática, que é o primeiro estágio da hepatopatia alcoólica, há um desvio dos núcleos das células hepáticas graças ao acúmulo de gordura e há uma secreção de lipoproteínas. Na hepatite alcoólica, há uma inflamação das células hepáticas graças ao consumo excessivo de álcool e à necrose das células hepáticas. Na cirrose hepática, os hepatócitos eles são substituídos por fibrose até chegar a nódulos regenerativos. A patogênese da cirrose. Com a oxidação do etanol em acetaldeído, como o acetaldeído ele é muito tóxico, ele é super reativo e produz éros, esse éros ele ativa as células de Kupffer e as células de Kupffer produzem citocinas profibroblásticas que ativam as células endoteliais, as células etelares hepáticas, a produzir mais colágeno e mais matriz extracelular. Essa característica produz a fibrose em si. Com a grande proliferação das células estelares hepáticas, elas se tornam ativas, se transformando em miofibroblastos. Esses miofibroblastos são células de constrição, ocasionando assim a diminuição do órgão. O polimorfismo. A influência do polimorfismo, ele dá mais o gene que tem o polimorfismo, ele dá mais suscetibilidade ou não à dependência do álcool. Os genes estudados foi dos genes codificadores da ADH e LDH. A técnica utilizada foi o PCR. E nessa figura, é o PCR, nós temos 4 fitas. Fita base e aqui de um indivíduo homozigoto. Na fita número 3, indica que o indivíduo que foi estudado possui o gene ADH1C, que é o gene estudado do polimorfismo. Já na fita 2, o indivíduo não é suscetível, ou seja, ele não tem o gene ADH1C. O metabolismo do álcool. O álcool ele não pode ser armazenado, então ele tem que ser obrigatoriamente oxidado. A sua principal via é a via do álcool desidrogenase, que transforma o etanol em acetaldeído. Quando o indivíduo é alcoólatra e possui um grande consumo de álcool ao longo prazo, a via da desidrogenase ela é deixada de lado em menor quantidade e a via microsomal é utilizada, transformando assim o etanol em acetaldeído com a ajuda do citocromo 450, do NADH e o oxigênio.
5%, a metabolização do álcool ocorre pela via catalase, onde há a transformação do etanol em acetaldeído pela ação da catalase com introdução de peroxisomos e liberação de água. Uma grande quantidade de NADH no citosol, ele leva ele leva a reação do piruvato para o lactato com a enzima lactato desidrogenase. O aminoácido, no caminho normal, ele tem que se transformar do piruvato para transformar em glicose. Mas como esse desvio não produz a glicose, porque ele começa a produzir mais lactato, não tem na gliconeogênese, não corre a gliconeogênese, com a ingestão de álcool, o mais comum é não inserir nutrientes quando você bebe. Por isso que com baixa nutrientes, há baixa glicogênio, que dá uma hipoglicemia levando ao coma. Como foi dito, na mitocôndria tem um grande índice de NADH. Esse NADH, ele inibe dois ciclos, o ciclo de Krebs e o de Leiden. O ciclo de Krebs, ele faz um acúmulo de acetil-CoA, transformando assim corpos cetônicos, causando grande cetoacidose. No ciclo de Leiden, os ácidos graxos não são degradados e há um acúmulo de triglicéridos, causando a esteatose hepática. A insuficiência hepática. Na insuficiência hepática, a descrição hepática das células dos hepatócitos. A insuficiência hepática ela pode ocasionar a hipoalbumina, a icterícia e a coagulopatia. A hipoalbumina é a diminuição do plasma sanguíneo. A icterícia é a retenção da bilirrubina e a coagulopatia é prejuízo na síntese dos fatores de coagulação. Esses três fatores, eles tornam as células hepáticas incapazes de executarem suas funções homeostáticas normais. A hipertensão portal é uma grande elevação na pressão venosa hepática, que é maior que 5 mg por mercúrio. O fluxo sanguíneo esclarecendo, mais o aumento da resistência graças às fibras do fibroblasto, ocasiona as varizes gastroesofágicas, a ascite e a esplenomegalia. Tudo isso causa um desequilíbrio na força de Stalin. O desequilíbrio da força de Stalin causa ascite. As forças de Stalin são 4 forças primárias, né, que determinam que o líquido se moverá do sangue para o líquido intersticial ou vice-versa. São elas a pressão capilar, a pressão do líquido intersticial, a pressão coloidosmática, plasmática capilar e a pressão coloidosmática do líquido intersticial. Na resultância dessas forças, elas tornam para baixo, tornando com a saída do líquido intersticial. A destruição dos hepatócitos causa a redução de proteínas. O aumento do fluxo sanguíneo aumenta a pressão capilar. A junção da redução das proteínas mais o aumento da pressão capilar dá ascite. Na figura 10, é uma figura que caracteriza, né, a ascite cirrose avançada. E na figura 11, é o plano axial T2, que mostra o líquido intersticial, que é a ascite hiperdensa. O hipersinal. Bom, a hemostase é o que garante os níveis de proteínas da coagulação, fatores antioxidantes normais no sangue. O fígado ele é responsável pela produção de proteínas de coagulação, exceto o fator de von Willebrand e o fator 8, pelas proteínas anticoagulantes normais C e S e as proteínas relacionadas com a fibrinólise e a trombopetina, que é responsável pela produção de plaquetas na medula óssea. Bom, a hemostase ela consiste em etapas. A hemostase primária, que é a interação entre as plaquetas e a parede de um vaso sanguíneo, ou seja, a ativação, adesão e a agregação das plaquetas. A coagulação, que é a ativação dos fatores de coagulação e geração de trombina. E a fibrinólise, que é basicamente a dissolução do coágulo. Bom, no paciente cirrótico, a gente encontra esses níveis esse quadro de hemostase,
que é a trombocitopenia, que consiste na diminuição de adesão, agregação e ativação plaquetária, ou seja, a hemostase primária, a diminuição de fatores pró-coagulantes e anticoagulantes e o aumento de níveis plasmáticos do fator 8 e do fator de von Willebrand, além de hiperfibrinólise. Bom, a destruição dos hepatócitos, além de causar hipertensão hiperportal, causa também a menor síntese dos fatores da coagulação e uma produção deficiente de trombopoetina. A hipertensão portal, por sua vez, ela causa varizes gastroesofágicas e esplenomegalia, que é o crescimento do bato. Todos esses fatores juntos vão levar a hemorragia. Na cascata de coagulação do cirrótico, a gente encontra uma deficiência dos fatores 7 e do fator tissular. O fator tissular, ele é liberado pelos tecidos e o fator 7, ele é produzido pelo fígado. Quando há uma baixa desses fatores, ocorre também a baixa dos fatores 9 e 10, que são adjacentes a eles. E dessa forma, eles vão diminuir também a produção de prototrombina em trombina e de fibrinogênio em fibrina, que caracteriza a hemorragia no paciente. Bom, a depuração prejudicada dos anticoagulantes diminui também a oferta de plasminogênio e vai diminuir também a quantidade de plasmina, que é essencial para conversão de fibrina em fibrinogênio. Dessa forma, vai aumentar a concentração de fibrina e, com o aumento dos fatores pró-coagulantes, que é o fator 8 e o de von Willebrand, vai acontecer a suscetibilidade a fatores trombóticos. Bom, no hemograma, a gente vai observar a contagem de plaquetas para avaliar o maior risco de hemorragia no quadro de cirrose. Em coagulogramas, faremos teste de tromboelastografia para explorar a função plaquetária, a coagulação e a fibrinólise. No tempo de trombina, veremos a via de coagulação, se está normal ou anormal. No teste de geração de trombina, vamos ver a formação da trombina após a iniciação da coagulação. No tempo de hemorragia, vamos observar a hemostase primária. E no tempo de trombina, vamos ver a conversão do fibrinogênio em fibrina. Bom, os fatores epigenéticos, como estresse, hipóxia, desbalanço do equilíbrio oxidativo e consumo do álcool em excesso, eles podem alterar esses fatores externos, eles indicam e prejudicam a via do Eros, ou seja, com muito estresse ou hipóxia, entrando na mitocôndria, o nível de Eros vai aumentar. O que são Eros? Eros é estresse oxidativo. O Eros tem a capacidade de alterar vias de sinalização. E essas vias de sinalização fazem a transição e a progressão do câncer. Fazendo isso, com o Eros aumentado, acontece a oxidação de proteínas dentro do DNA, ocorrendo assim danos do DNA e expressão gênica, como a metilação, que ocorre no carbono 5. E essa metilação está associada com silenciamento gênico e pode perder o controle celular, que é o câncer. Bom, o hepatocarcinoma é uma evolução da cirrose. É basicamente a transição de nódulos regenerativos que passam a nódulos displásicos e, por fim, para o próprio hepatocarcinoma. O tratamento comumente é o transplante, porém, com a evolução da ciência e da medicina, surge o aparecimento de terapias gênicas para combate. Uma delas é a utilização de microRNAs, porém ainda não se sabe muito se o uso delas é efetivo, né, no tratamento do hepatocarcinoma, mas sabe-se que polimorfismos gênicos comuns em microRNAs estão relacionados ao desenvolvimento do hepatocarcinoma. No caso, o microRNA 196A2 e o 146A. Aqui a gente observa a imagem do hepatocarcinoma no fígado. Bom, a terapia gênica que a gente encontrou em humanos foi a técnica de gene suicida, que consiste em pegar um gene que não existe no genoma humano e colocar numa célula tumoral. Esse gene, provindo das células dos herpes vírus,
eles vão acabar produzindo timidina sinase, que é uma enzima que, na ação de um profármaco, o ganciclovir, vai atuar transformando em toxina, que só vai atingir as células tumorais. Dessa maneira, vai bloquear a síntese do DNA e vai atingir somente aquelas células que estão se proliferando. Bom, a ressonância magnética pode detectar o tamanho e a vascularização dos nódulos e dar um apoio para a carcinogênese em geral. Meios de contrastes intravenosos permitem o estudo em várias fases, como a fase arterial pós-contraste, que é característica para detecção e caracterização do hepatocarcinoma em fígados cirróticos. Nessa imagem, a gente observa um fígado sem achados patológicos. Nessa daqui, a gente observa a progressão do hepatocarcinoma, primeiramente de nódulos regenerativos para displásicos, para o fim, para o próprio hepatocarcinoma. Ambas as imagens estão ponderadas em T1 e aqui a gente observa o hipersinal. Bom, a formação da imagem por ressonância magnética se dá basicamente pela presença de um campo magnético do equipamento maior que o da Terra. Dessa forma, o campo magnético vai fazer com que os átomos de hidrogênio presentes no corpo do paciente, antes desalinhados, se alinhem a ele, de forma paralela ou antiparalela. A forma paralela, ela possui baixa energia, enquanto a antiparalela possui uma alta energia. Com a emissão do pulso de radiofrequência, os prótons de hidrogênio eles vão ser citados, os spins. Os spins que estão paralelos ao campo, eles vão mudar sua conformação, passando do eixo longitudinal para o eixo transverso. E quando é o corte do pulso de radiofrequência, vai acontecer o relaxamento da imagem, onde os spins que antes estavam no plano transverso passam para o longitudinal, emitindo energia, e que é captada pela bobina, onde se colhe a imagem. Eu esqueci de falar do movimento de precisão, que os spins eles não estão de qualquer forma, eles estão em movimento de precisão. Bom, os protocolos de aquisição são basicamente esses: questionário de contraindicações, histórico de exames anteriores, anamnese, avental obrigatório, 4 horas de jejum com chagas e com a biliar cheia, Buscopan 12 horas antes da realização do exame para evitar peristalse. As bobinas mais comumente usadas são as de canais, dedicadas ao abdômen. Elas têm que estar na parte superior da linha intermamilar para pegar o fígado inteiro. O gadolinho é o contraste utilizado. Ele não é iônico e ele é combinado com propriedades extracelulares e hepatobiliares. O contraste é de 0,025 milimols por quilo do peso corporal e a punção é venosa. Às vezes utiliza-se a apneia em algumas sequências. O posicionamento: pés primeiro, decúbito dorsal e pernas e braços descruzados. Essas são as sequências comumente usadas em fígados cirróticos e a principal para detecção de hepatocarcinoma é na fase arterial, ponderado em T1, gradiente eco com saturação de gordura. Além delas, tem a coronal, ponderada em T2, faixa espineco sem saturação de gordura para localizar e fornecer uma visão geral da anatomia. A axial T2, single shot turbospineco sem saturação de gordura, que vai distinguir lesões cheias de líquido de lesões sólidas. Axial ponderada em T1 gradiente eco sem saturação de gordura para detectar uma infiltração gordurosa local ou difusa em tumores e tecidos. Axial T1 gradiente eco com saturação de gordura também é usada na fase tardia, mas para outra função, que é informar o aumento persistente das lesões como hemangiomas. E axial T2 fecha espineco com saturação de gordura para detectar lesões sólidas, nódulos linfáticos e edema. Bom, conclui-se que a cirrose hepática é um processo cicatricial que acontece em virtude da ação de diversos elementos agressores, no caso o álcool, com a fibrose caracterizada basicamente pelos produtos da oxidação do álcool e predisposição ao consumo desse por polimorfismo de enzimas utilizadas na sua degradação, o fígado acaba perdendo sua funcionalidade normal
Dessa maneira, surgem complicações como a CIT, hipertensão portal e hepatocarcinoma, uma vez que o tecido fibroso não desempenha os papéis hemostáticos e bioquímicos fundamentais. Seu diagnóstico é difícil, uma vez que na maioria dos pacientes se apresenta de forma sintomática. Dessa forma, exames de imagem por ressonância magnética e exames como hemograma e coagulograma contribuem com êxito para a caracterização e progressão da cirrose. Meninas, o nervosismo atrapalhou bem aí a apresentação de vocês, né? A Mayara gaguejou bastante, ficou de costas para a plateia, uma boa parte da apresentação, isso é ruim. A gente sentiu, até comentamos aqui, eu e a professora Inhara, uma vontade de uma interferir na apresentação da outra. Enfim, foi complicado isso aí, tá? Eu queria dar umas dicas de formato, de postura, já comentei agora, mas de formato, ó, prestar atenção em margem, né? Não deixar tão texto sem margem, né? A aparência do slide também tem que ser atrativa para a pessoa que está assistindo, né? Então, se preocupar com o layout também da apresentação. Uma coisa que faltou, apontar nas figuras, quando vocês estavam mostrando os cortes histológicos do fígado, você não apontava, vai lá, põe o dedão, né? Você não pode apoiar no slide, mas você pode colocar o dedo para apontar, aliás, você deve apontar o dedo, né? Com o dedo. E também destacar o tipo de coloração, que a gente viu que era diferente entre as três imagens que vocês mostraram. Na primeira vez que você falou de Eros, eu não sei quem foi que falou. Fui eu que falei. Na primeira vez, você não falou o que era. Ah, não, a primeira vez que foi a Amanda, e depois eu expliquei que era definir, são oxidativos. espécies negativas de oxigênio, você tem que definir na primeira vez que você fala. Você fez isso quando falou mais Da no imagem. final. E aí, lá falando especificamente da minha parte, né? O polimorfismo de ADH e ALDH. O que esses genes codificam? O que são essas proteínas? O que elas fazem? As enzimas que codificam o gene vão codificar as enzimas aldeído, deshidrogenase e alfa-deshidrogenase. Você tem que falar isso na hora, tá? Você não pode falar os genes codificadores de ADH. Fala o que codifica, o que faz a proteína e por que o fato de ter São fundamentais na nelas, expressão do fígado. qual a implicância desses polimorfismos nessa doença, tá? Não basta só citar, foi o que eu falei em outras turmas. Não basta você falar, existe esse polimorfismo que faz a pessoa ficar suscetível. Tá, mas por quê? Que proteína é essa? Qual é a consequência do polimorfismo da proteína e do funcionamento do órgão? Isso tem que ser destacado. Vocês querem me falar isso um pouquinho? O polimorfismo da ADH, Por que isso tem implicância na doença? a pessoa vai ficar mais suscetível ao álcool, Mas por ela quê? vai ficar menos resistente. Mas por quê? Porque o ADH e o ALDH são as enzimas que quebram o etanol em acetaldeídos. É ácido acético. Não quebram não, Elas oxidam. E outra coisa, seria muito interessante para responder a pergunta da professora Beatriz, que o metabolismo do etanol de glicerina. A gente colocou em seguida. Eu sei, mas aí lá pouco nem a aldeído deshidrogenase aparece, só a alfa-deshidrogenase. A aldeído deshidrogenase está na mitocôndria. Não, mas eu estou falando do metabolismo. Porque entendi. Tá. Agora, coloca pra mim naquela figura que você falou, Zé Mosquis. Primeira coisa, quem estava apresentando essa aí. A Mayara falou, a figura mostra a PCR. A figura é a PCR, não. Pode. Essa figura é uma análise de PCR de vários indivíduos, na verdade, não é só de um indivíduo. Por qual técnica? A análise é feita por qual técnica? Hã? De PCR. Não, PCR você já fez. Você colocou lá no termocirculador e depois. Depois teve aquelas A Nice e a Luciana, que não apresentaram. Como que você analisa o produto de uma reação de PCR? A espectrofotometria, Sem a ajuda do sangue
você ver se o seu PCR deu certo ou não? É para ver se tem a ligação da fita molde com as fitas. Não dá para enxergar a fita molde. Ninguém na vida consegue enxergar a fita molde e fita complementar. A gente tem que usar uma técnica para poder enxergar isso, para ver se deu certo. Que técnica é essa? Igual o método nenhuma. Não? Tá, então a gente avalia por um gel que não é essa figura. Isso aí é um gel de proteína, curado pela técnica da prata. Isso não é um gel de ácido nucleico. Então vocês têm que ver de onde vocês tiraram isso, porque essa aí é a avaliação da proteína e não do DNA. Então, mas provavelmente está falando que é da proteína. Isso aí é a proteína purificada que eles comeram um gel de polioacrilamida, que não é o que a gente usa para ácido nucleico. Tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Está mostrando uma figura, assim, para quem está acostumado com gel de proteína e gel de agarose, bate o olho e vê que isso não é um gel de agarose, tá? De ácido nucleico. E aí uma coisa que alguns grupos fizeram, não só na sala de vocês, é separar o polimorfismo da acetilação, da metilação, colocar em momentos diferentes, mas vocês podem colocar tudo junto. Está falando da doença e fala, existem fatores genéticos e epigenéticos envolvidos com o desenvolvimento da doença. Alguns polimorfismos tornam a pessoa mais suscetível, mais resistente, e algumas alterações na estrutura tridimensional do DNA também pode colocar tudo junto, não precisa separar, tá? E aí quem estava apresentando falou, a pessoa exposta a estresse, hipóxia, desbalanço do equilíbrio oxidativo, não podem alterar. Alterar o quê? Esses são os fatores oxidativos. Sim, mas eles podem alterar o quê? Ao fato do fígado ficar mais desenvolvido. Relacionados com a epigenética. Altera o quê? Epigeneticamente falando. Que vai aumentar os níveis de eros, que é o estresse oxidativo. Mas de que maneira? Tá? Qual A mecanismo? atuação da mitocôndria. Produção. Tá. Não, mas peraí, tá falando uma coisa importante. Vocês usaram referências muito antigas. Para falar lá do hepatocarcinoma, vocês usaram COVIDs. Referência de 2010, nós estamos em 2016. Em biologia, a gente tem que usar as referências mais atuais possíveis. Tá? Então, eu fiz uma pesquisa aqui, ó, rapidinho, no PubMed. Eu achei artigos falando de diagnóstico por uso de microRNA, pelo menos os 3 primeiros artigos que eu vi de 2016. O quarto era de 2015, um de terapia gênica de 2015, um de terapia gênica de 2016. Tá? Então vocês têm que usar a bibliografia atualizada, porque as coisas mudam. E a referência da terapia gênica do Mirone de 2007 não está na lista de referências. Eu quis ver que artigo que era esse, não estava lá. Tá? Então, tomar cuidado com essas coisas, porque isso prejudica bastante a qualidade do trabalho. Certo? Obrigada. Seguinte, eu também achei que o nervosismo imperou. A apresentação tem uma linearidade, né? Vocês se esforçaram, conseguiram correlacionar as disciplinas, né? Medianamente bem. Só que o nervosismo acabou contaminando de uma forma que o desenvolvimento ficou muito prejudicado, né? Então, assim, já falei isso na primeira parte das apresentações, então o máximo que a gente pode fazer é isso que a gente está fazendo agora. Então não vai arrancar pedaço de ninguém, né? Nós estamos aqui com uma função pedagógica, né? Ninguém tem o objetivo de prejudicar ninguém, não que a gente queira, inclusive, né? Mas a gente não vai fazer isso, né? Não é do nosso feitio, né? Fazer dessa forma. Então, assim, não tem que ficar nervoso. Então, essa coisa de, no meio da apresentação, entrar na fala do colega, desconcentra. Gritar com a não, já desconcentrou. Né? Então tem que se controlar, mano. Não pode ficar desse jeito. Tem que se controlar. Né? Você deu um grito no holandês que ela ficou um tomate a apresentação inteira. Né? Ela corou de um jeito que ela só foi normalizar agora na admissão.
Já está ficando de novo. Então, tem que se controlar, porque é trabalho em equipe. Uma das coisas que o ID favorece é o trabalho em equipe. Saber lidar com as diferenças, saber lidar com o ritmo do outro. Tá? Então, a gente precisa respeitar isso, a gente precisa respeitar os limites para que as pessoas se desenvolvam, né? Enquanto estudantes e futuramente como profissionais. Então, esse é o objetivo. Tem um monte de coisa que está por trás de um trabalho interdisciplinar desse. Né? Vamos lá para a parte de imagem, por favor. Eu achei que na questão da imagem em si, houve uma inversão. Né? Eu pedi para que vocês primeiro mostrassem a formação da imagem, o protocolo, para depois mostrar a imagem alterada com a imagem normal. Né? Então vocês tomaram a escolha de inverter esse processo. Então, assim, não foi o ideal. Né? Então, talvez toda a apresentação tenha tido uma certa linearidade, quando chegou na parte da imagem, inverteu-se isso. Porque o nosso intuito era juntar com o hepatocarcinoma para não pular a parte do hepatocarcinoma que a gente já tinha começado. Falar que a ressonância magnética busca. Eu entendi, mas assim, você falou, olha, o hepatocarcinoma, uma das formas de se demonstrar o hepatocarcinoma ainda. Ninguém vai fazer diagnóstico de hepatocarcinoma, de cirrose, né? Mas depois, o diagnóstico de hepatocarcinoma, né? Ou ainda a topografia do hepatocarcinoma é feita pelo diagnóstico por imagem. Então, usar esse tipo de link, e uma dessas formas é a ressonância magnética, que se caracteriza por apresentar um magnético, não sei o quê. Então, e aí sim apresenta em seguida a imagem normal e a imagem alterada. Então daria para fazer. Eu entendi a intenção de vocês, mas na hora da apresentação em si, acho que primeiro vocês mostrando a imagem para depois dizer como é que ela é feita, né? Então acho que poderia ser feita de uma outra forma. As meninas que não apresentaram, né? Tem uma imagem de ressonância magnética lá na frente, né, anteriormente, que é uma ponderação T2. Né? De acite. Mostra lá. Opa, aí. Joia. Muito bom. Descreva essa imagem melhor para mim, por favor. Ela está em um plano axial, ponderado em T2, com saturação de gordura, e aqui a gente pode ver o fígado e aqui a ascite em hipersinal, no peritônio. Muito bem. Esse fígado está com o tamanho adequado? Oi? Fala alto, que eu sou louco. Hã? Não. Está diminuído? Ele está Diminuído. Muito bem. Os bordos do fígado eles estão regulares? Aponta a irregularidade, por favor. Muito bem. O sinal do parênquima está adequado na ponderação T2? Sim ou não? Sim ou não? Tem certeza disso? Não. Oi? O sinal do parênquima hepático na ponderação T2 está dentro do padrão normal? Sim ou não? não. O que é que ele possui? Ele é um fígado gorduroso. Gorduroso? Não, ele está inflamado. Não, desculpa. Se o fígado está com o tamanho diminuído, ele já está na fase cirrótica e ele está fibroso. Muito bem. Desculpa, eu tô até de falar que eu... Muito bem. Tem uma seta apontando para alguma coisa aí. O que é? A última pergunta que o pessoal está me captando. Mas antes que você vira
Já é na ignorância. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Oi? Veia esplênica? Não, cadê o baço, Neis? Tá aqui. Muito bem. Ah, eu ligo. A outra colega que está atrás de você, que tem a irmã dela aqui, cadê? Está apontando o quê, querida? Fale para mim. Da setinha? É, a setinha, isso. Tem uma setinha aí. Ela está apontando o quê? Veio a porta? Veia porta? Não. Está apontando aí nesse plano a cabeça do pâncreas. Então, tudo aquilo que vocês inserem, e aí está com o hipersinal lá dentro, que é o ducto intrapancreático. O pâncreas está aumentado de tamanho também, nesse caso. Certo? Então, tudo aquilo que vocês colocam é passível de ser questionado. Eu só não vou me estender mais e a gente entraria lá para o protocolo, iríamos falar de single shot, iríamos diferenciar sequências PINF de gradiente F, porque senão a professora Niara vai brigar comigo. Então, eu vou me basear nessa descrição para pontuar nessa discussão, tá bom? Vamos lá, meninas. Eu não vou repetir o que os meus colegas já falaram, mas na maioria das vezes o excesso de insegurança é falta de treino. Se você treinou várias vezes, você está controlando a ponta da língua, você fica mais calmo. Isso daí é uma realidade, tá? Eu sei que às vezes por motivos circunstanciais a gente acaba sem aquele tempo que a gente gostaria para treinar, mas se treinar esse nervosismo não fica nessa dimensão. E complementando o que o professor Melo falou, trabalho em equipe é um exercício aí e um exercício aqui também. A gente faz 1000 peripécias para poder se adequar ao tempo do outro, à intuição do outro, à estrutura que o outro solicita na apresentação. Às vezes é fácil, às vezes não. Existem diferenças aí e aqui. Não é porque a gente está aqui que a diferença deixa de existir. Tá? Relaxem, fiquem tranquilas. Agora a gente tem que treinar. Se não treinar, o negócio não sai como deveria. Não achei legal a estrutura da introdução nem da conclusão. Na conclusão tem até algumas colocações muito pertinentes, mas ela está pequenininha e leva à leitura. Se vocês tivessem feito um fluxograma ou um mapinha conceitual, acho que teria sido interessante. Não compreendi muito bem também a sequência de informações. Começou com uma hepatite, aí foi para uma cirrose, aí foi para uma neoplasia. Foi essa a progressão? Começa com esteatose hepática, esse é o acúmulo de gordura, que vai progredir para hepatite alcoólica, que é a inflamação por causa da gordura, e por fim a cirrose hepática, que é a formação de fibrose no fígado. Tá, mas aí onde é que a neoplasia nesse quadro? Porque teve uma hora que teve aqui, não foi? É um quadro, Eu boto carcinoma, assim. Por que não apareceu? é uma complicação nesse rosa. Porque em achados patológicos na imagem, a gente achou somente o padocarcinoma para caracterizar. Então, Entendi. pensou em colocar que é uma complicação desse rosa. Entendi. Tá certo. Quais são os indicadores mais importantes de uma lesão hepatocelular? Pode repetir a pergunta? Posso. Quais são os indicadores mais importantes de uma lesão hepatocelular? Diminuição da oxidação. Sabe por que não vai achar aí na apresentação? Ele quer a diminuição da oxidação dos ácidos graxos. Mas isso não é indicador laboratorial de lesão hepatocelular. Lembra que os meninos falaram de LDH, CK? Eu esperava alguma coisa aí. Vocês falaram... A diminuição da gordura, tá? Não, também não
morre massa e aparece a bilirrubina. A bilirrubina está lá dentro, então. É produzido. Raizinha Renato, professora, pediu. Eu sei, mas eu estou perguntando. Por que você não colocou a bilirrubina? Aí eu pergunto, de onde vem essa bilirrubina? Entendeu? Na realidade, gente, a gente às vezes fala a minha parte, mas isso está integrado. Como é que você fala da bilirrubina sem saber de onde ela vem? E qual é a relevância do fígado nela? Por que aumenta? Não foi o indicador aqui que vocês colocaram? Por que aumenta a bilirrubina? Ele não vai Qual é a conseguir relação da secretar bilirrubina a com a icterícia? bilirrubina. Hã? Que ele é, não sei se ele armazena a bilirrubina, mas ele não conseguiria secretar a bilirrubina. Não, a gente tem que saber, né? O que é bilirrubina, o que é que o fígado, qual a relevância do fígado nesse processo. Eu sei que a gente está super atrasado aí com o horário, mas eu tenho que admitir, eu não entendi nada da passagem de coagulação. Eu acho que o jeito que está aí não favoreceu. Isso é uma via intrínseca, via extrínseca. A gente não explicou nem a via intrínseca nem a extrínseca. O intuito desse slide é explicar que com a destruição dos hepatócitos vai ter uma diminuição da liberação do fator tissular do fator 7 e com isso vai... Mas o fator tecidual não está na periferia do corpo? Qual fator tissular? Porque aí você está falando de um processo de coagulação in vivo. Então você tem lesão, exposição de fosfolipídios. Como é que você não vai ter exposição de fosfolipídios para iniciar o processo de coagulação? É porque os hepatócitos estão... Mas essa coagulação é no fígado? Não. Mas o fígado que produz as proteínas de coagulação. Pelo menos a proteína 7, porque o fator tissular é Mas você fala liberado muito da presença de... Porque não dá tempo da gente ficar discutindo muito aí, mas isso aí não está claro. Ficou extremamente confusa a informação. Eu não vou me alongar mais não, amores, mas eu achei difícil compreender algumas coisas. Só para terminar, qual é a substância tóxica quando a gente fala do etanol? A oxidação do etanol é um processo obrigatório? Tem que acontecer? A oxidação do etanol é obrigatória. Porque o fígado não armazena. Pois não. A oxidação do etanol gera um composto tóxico que é o acetaldeído, que está relacionado com a ressaca. Quando o indivíduo não quer ter aquele ressacão, é só ele, quando ingerir etanol, tá? Que não precisa ser aquelas quantidades monstruosas, interligar com